Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast e vamos conversar hoje sobre evangelismo público. Sim, vai ser um tema muito agradável, nós vamos dialogar aqui sobre essa que é, sim, a missão da igreja. Vai ser um bate-papo bem claro, objetivo, onde nós vamos perpassar aqui pela história do evangelismo público e com certeza isso vai ser de grande valia para você que nos ouve ou nos assiste nesse momento. Você bem sabe que desde março do ano de 2020 o mundo mudou. As coisas estão diferentes. Olha para tua família. Tua família mudou, a economia mudou, as pessoas estão longe uma das outras. E olhando para esse cenário, com certeza a igreja precisou se adaptar. Traçar novas metodologias, estratégias para continuar sendo relevante nesse período que temos vivido. E para falar de um tema tão importante, tão relevante para você, eu não poderia estar aqui sozinho. E eu estou aqui acompanhado de pessoas que conhecem muito bem dessa área do evangelismo público. E eu vou começar apresentando esses meus amigos que compõem aqui esse momento muito especial. Vou começar pelo meu amigo pastor Flávio. Amigo, seja muito bem-vindo, bom tê-lo conosco. Olá, pastor Fernando. Para mim é uma alegria poder participar desta mesa e dialogarmos juntos a respeito desse tema tão relevante, né? O evangelismo público em novos tempos. Eu sou o pastor Flávio Souza, estou atualmente na região central de Minas Gerais, a Grande Belo Horizonte, e atuo ali como evangelista daquela região. Ok, obrigado, amigo. Bom, evangelista, conhece a área, está lidando com isso. E ainda continuando em Minas Gerais, nós vamos agora para o leste mineiro, terra abençoada também. Pastor Renato, bom tê-lo conosco, seja bem-vindo. Obrigado, pastor Fernando. É uma alegria muito grande poder fazer parte deste grupo, neste momento, para poder falar sobre esse assunto que é tão apaixonante, que é o evangelismo público. Eu sou o Renato Rach e atualmente estou no distrito de Caratinga, na região leste de Minas. Bom, Minas Gerais, a terra que mana leite, mel e queijo, com certeza. Vamos agora para um estado também muito abençoado, bem conhecido dos mineiros, inclusive, né? Dizem que é o quintal ali de Minas Gerais para as férias. Vamos para o estado do Espírito Santo, as belas praias capixabas. Pastor Sidney, bom tê-lo conosco, seja bem-vindo. Olá, pastor Fernando, eu sou o pastor Sidney Silva Santos, atualmente estou trabalhando ali em Interlagos, cidade de Linhares. Há 12 anos estou no ministério, sou casado e tenho 3 filhos, e pelo sotaque sou da Bahia, meu rei. Não dá para negar, pastor, seja bem-vindo, bom tê-lo conosco. Bom, e agora vamos para a cidade maravilhosa, Rio de Janeiro. Pastor Emanuel, seja bem-vindo. É um prazer, pastor Fernando, pastores que estão nos acompanhando no podcast Minha Missão em Novos Tempos. É muito bom estar aqui. Eu sou o pastor Emanuel Gonçalves e atualmente sou pastor do distrito de Engenho da Rainha, na região central da cidade maravilhosa. Vou pegar aqui o gancho, logo o senhor falou da cidade maravilhosa, região central, vou aproveitar e vou me apresentar também. Eu sou o pastor Fernando Júnior, atualmente cuido da área de secretaria e comunicação aqui no escritório da igreja para a região central do Rio de Janeiro. E essa é a equipe, esse é o time que nós vamos conversar aqui sobre essa área tão importante da igreja que é o evangelismo público. Amigos, preparados? Vamos lá então? Vamos. Bom, evangelismo público. Para falar desse tema, é importante nós irmos até o dicionário e compreendermos, então, qual é o significado da palavra evangelismo. Bom, segundo o dicionário Michaelis, ele diz que a definição exata para evangelismo é a pregação e a propagação do evangelho como caminho da salvação. É interessante que essa descrição da palavra evangelismo, ela apresenta dois termos aqui que são bem comuns no aspecto religioso. Primeiro, evangelho e segundo, salvação. Pastor Renato, são 2 palavras comuns no contexto cristão, mas não são palavras que são recentes, elas já têm um pano de fundo bíblico desde o Antigo Testamento. O que o senhor pode falar para a gente nesse ponto? Tudo, meus queridos, que envolve evangelismo, envolve salvação.
Evangelismo é a proclamação do Evangelho para a salvação. E nós temos inúmeros exemplos da Bíblia de evangelistas, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Eu destaco Abraão. Abraão ele foi convidado a sair da sua terra, da sua parentela, deixar ali todo aquele ambiente onde que ele estava familiarizado e ir para uma terra estranha. E ele, seguindo a ordem de Deus, ao ir para essa terra estranha, onde ele passava, ele levantava altares. E esses altares, o interessante, que eles não eram objetos de adoração, mas eles estavam ali para mostrar que ali havia passado um adorador. E quando ele passa ali como adorador, quando ele levanta esses altares, ele estava deixando uma mensagem, um legado. Aquele que quer salvar, ele precisa adorar. Que mensagem. Pode também se observar logo no Novo Testamento, ali com Paulo e Barnabé. Você pode observar que a igreja primitiva ela tinha uma preocupação com a evangelização. A igreja está crescendo, mas ela percebeu que podia alcançar mais. Então ela faz um concílio e fala assim, vamos separar esses dois aqui para evangelizar, alcançar os não alcançados. Exatamente, pastor Fernando e demais amigos, eu fico maravilhado com o exemplo do próprio Deus, quando o próprio Cristo, vem até Adão e Eva de maneira pessoal e comunica a eles, de acordo ali com Gênesis 3,15, essa mensagem da salvação. Ali Cristo estava, evangelizando. É algo extraordinário. Pastor, agora o nosso maior exemplo de evangelista é Jesus. E olha, a forma extraordinária como Jesus fazia evangelismo. Ele ia à necessidade das pessoas, necessidades pessoais das pessoas, através da distribuição do pão, da multiplicação do pão. Ele ia através das necessidades de cura, oferecendo cura, e ele ensinava a palavra através de histórias que eram comuns para cada pessoa naquele momento ali. Se ele estava falando para pastores de ovelhas, ele buscava histórias que se relacionavam ao rebanho, ao pastor de ovelhas. Quando ele falava para construtores, era sobre construção, Então, assim, a forma maravilhosa e o exemplo extraordinário de como inovar e trabalhar a pregação do evangelho em todos os tempos é Jesus. Deus ele só tinha um único filho, e este o enviou para salvar, cumprir essa missão para salvar a humanidade. Eu achei interessante que vocês buscaram ótimos modelos, referências bíblicas nesse aspecto de evangelismo. Mas nós estamos falando aqui para pessoas que estão focadas em novos tempos. Quando a gente vai para a Bíblia, eu acredito que tem um personagem que talvez tenha sido o personagem que tenha dado pontapé inicial aí nesse aspecto do online, vamos dizer assim. Vocês lembram que personagem é esse? Vamos lá, quem poderia? O apóstolo Paulo, O apóstolo Paulo ele passava de igreja, de local em local, fundando igrejas extraordinariamente fundadas ali, maravilhosas, porque atuava na vida das pessoas alguns desafios tremendos. E quando ele se ausentava daquele local e ia para outra realidade, fundar uma outra igreja, ele enviava cartas. Ou seja, o evangelismo à distância começa pelas cartas de Paulo, que tinha dois objetivos: manutenção daqueles que já haviam sido convertidos e também a evangelização de novas pessoas que estavam chegando e que podiam ter contato com essas cartas e saber o porquê aquela igreja existia. Por que aquela igreja estava ali? Porque ali havia um grupo que havia se relacionado com alguém que havia os conduzido a Cristo. E o seu apelo, pastor, está registrado na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, verso 2, que diz assim: que pregue a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. Amém.
E eu acredito, pastor, que Paulo ele dava ênfase no evangelismo porque ele entendia que existia pelo menos 3 maneiras de fazer a igreja crescer através do evangelismo. Primeiro, que ia reavivar a igreja. Segundo, ia multiplicar a igreja. E terceiro, ia trazer de volta aqueles que haviam perdidos. Paulo se torna, então, pelo menos na minha visão, e creio que os colegas hão de concordar, um exemplo de modernização ou reformulação, né, do evangelismo em tempos de necessidade. Mesmo em prisão, mesmo em contextos adversos, Paulo sempre tinha uma metodologia eficaz para evangelizar. E essas cartas, de forma muito extraordinária, beneficiou a igreja ao longo dos anos, assim como tem beneficiado até hoje. E não só Paulo, mas também o próprio João, né? Escrevendo as cartas dele também. Com certeza. Bom, acho que biblicamente nós já demos uma boa base aqui para o aspecto de evangelismo público. E isso veio acompanhando também não só a igreja primitiva, mas também o início da igreja cristã, ou pelo menos a continuidade histórica da igreja. Pastor Flávio, quando nós olhamos para a história da igreja, nós percebemos grandes nomes que marcaram, que solidificaram o aspecto do evangelismo. Esses nomes, eles fizeram a diferença no passado e implementaram metodologias até os dias de hoje. Exatamente, pastor Fernando. Eu destacaria aqui João Calvino, John Wycliffe, Martinho Lutero, né? Que revolução Martinho Lutero causou naquela época com as 95 teses. Temos aqui William Carey, Charles Spurgeon, Dwight Moody, Billy Graham, né? Pessoas que em seu tempo, com a sua mensagem, sempre contextualizando, não só impactaram o mundo na arte de evangelizar, ganhando muitas almas para o reino dos céus, mas também inspirando a igreja a praticar o evangelismo. E a igreja adventista também foi muito impactada, principalmente ali no século XIX, onde a igreja salta de 3.000 membros em 1860 para mais de 66 mil membros em 1900, justamente com esta pegada no evangelismo público, né? Sua preocupação em salvar o maior número de pessoas, levando o evangelho para pessoas em todos os lugares, cidades, vilarejos e assim por diante. Pastor Flávio, o senhor mencionou aí vários nomes aí, mas eu creio que não podemos deixar de fora John Andrews. Apesar de nós estudarmos ali no nosso seminário e aprender que foi o primeiro missionário enviado para a Europa, nós percebemos que a igreja tinha uma preocupação de evangelizar os Estados Unidos, porque evangelizando os Estados Unidos achava que a mensagem poderia chegar em todos os lugares. Até que a igreja tem essa necessidade de poder sair ali dos Estados Unidos e evangelizar. E John Andrews é o primeiro a sair para poder evangelizar a Europa, e a igreja cresceu bastante ali. Então, não pode deixar de fora esse homem aí. Ainda dentro dessa perspectiva, Ellen White, que foi cofundadora da Igreja Adventista, né, ela citou no livro Evangelismo, página 61, o seguinte: penetrar em novos campos. Aí, John Andrews foi o primeiro evangelista, Aleimar, bem mencionado pelo colega Sidney. Dai ao mundo a derradeira mensagem de advertência. Então, em nossos tempos, eu fico pensando, se Ellen White estivesse no século XXI, 2020, 2021, será que ela não usaria a tecnologia para o avanço, para o avançamento da mensagem em nosso tempo, do advento? Vai, eu creio, pastor, né? Do mesmo jeito que ela colocou aí penetrar em novos campos, né? Alugar aí, salões, montem tendas para evangelizar, eu creio que ela diria, né? Invadam aí as redes sociais, preguem o evangelho em todas elas, né? E salve o maior número de pessoas possíveis. Pastor Flávio, o senhor mencionou vários nomes, o senhor também, pastor, mas eu queria pelo menos mencionar mais 2. Posso? Claro. Pastor Rabelo, a nossa família, graças a Deus, já estou há mais de 30 anos na igreja, mas nosso primeiro contato com a igreja, alguém passou na nossa rua, lá na nossa cidadezinha do interior da Bahia, vendendo os discos, antigo disco, do pastor Rabelo. Os famosos discos de vinil, minha avó, né, frequentava ali o espiritismo e ela colocava os discos ali tocando, e aí começava a ouvir, e nós ficávamos impressionados com aquela voz, a voz do pastor Roberto Rabelo.
E o nosso primeiro contato com o Evangelho foi através dele. E dali então nós passamos para a Igreja Batista e mais tarde, através de um folheto, encontramos a Igreja Adventista. Não posso deixar. Pastor Bulhão, que inspirou muito de nós também aqui. Eu sei que você voltou bem distante, pastor, mas eu não preciso voltar tão distante. Não, eu vou me lembrar aqui daqueles momentos especiais do Maracanãzinho, aqui no Rio de Janeiro, lotado, com o pastor Bulhão ali pregando, o pastor Williams Costa Júnior regendo toda a plateia ali, nos momentos de apelo, a Sonete cantando, horas também a cantora Alessandra Samadello. Então a gente percebe que foram momentos na história da igreja que o evangelismo ele foi focado em grandes auditórios, e nesses auditórios sempre a qualidade da palavra e da música sempre foram aspectos que ficavam muito claros para aqueles que estavam ali. Mais alguém aqui quer puxar do fundo do baú aí? Nós tivemos aqui bons nomes já, mas nós temos mais nomes aí de evangelistas que influenciaram a história da igreja. Na América do Norte, por exemplo, Mark Finley. Eu acredito que através de Mark Finley, com as cruzadas, com os evangelismos via satélite, deram um pontapé inicial, já que Billy Graham, antes dele, deixou essa herança, ele pega então e dá o pontapé inicial às grandes evangelizações através do satélite. Não podemos deixar de fora o pastor Luiz Gonçalves, tá, gente? Para a geração mais nova, não faz isso não. Pronto. Eu creio que todos aqui, nós pastores e líderes que nos ouvem, certamente vão lembrar-se dessa estratégia, os cursos Como Deixar de Fumar em 5 Dias. Pastor Alcides Campo Longo montou aí essa estratégia, também foi um grande evangelista aí da igreja, trabalhou mais ali na região central do país, mas influenciou bastante com a mensagem de saúde, mensagem de família, nos aspectos de começar aquela série de evangelismo com um ponto de partida, olhando para a família, olhando para o aspecto de saúde, para que as pessoas pudessem ser atraídas e, a partir dali, gerar um ponto de contato para que a mensagem fosse estabelecida logo em seguida. Exatamente, pastor Fernando. Na realidade, tudo isso era, assim, estratégias para reunir o maior número de pessoas possível, né? Cursos como deixar de fumar, como deixar de beber. Eu me lembro, no início da minha trajetória na igreja como um obreiro, né? Um obreiro evangelista ali, tínhamos também um curso Como Perder Peso Sem Regime. Isso atraía, né, muita gente para os auditórios. Pastor, se porventura, se eu tiver ainda os inscritos desse curso, eu vou te falar que eu me interesso, tá? Temos sim. Me passe. Já temos um candidato. Olha aí. Alguém mais, pastor Renato? Tô tranquilo. A igreja, então, ela sempre foi muito criativa, né, ao longo dos tempos para chamar a atenção das pessoas, né? E ter o maior número de pessoas em um auditório para que grandes nomes como esses pudessem pregar. E isso inspirou uma geração inteira de evangelistas, né? Porque muitos membros de nossas igrejas, muitos outros pastores se inspiraram nesses nomes para também realizar algo muito semelhante e assim ampliar os horizontes do evangelismo. Interessante também é que essas metodologias, essas estratégias que foram usadas lá no passado, elas são estratégias que elas estão valendo e sendo usadas até hoje. Lógico, a gente tem uma nova realidade e principalmente nesses últimos praticamente 2 anos, nós precisamos adaptar muitas situações. Eu lembro que esse ano nós montamos um curso Como Deixar de Fumar de forma online. O fizemos através de transmissão pelo Instagram. E eu confesso para vocês que no momento em que começamos, eu fiquei um pouco receoso. Eu falei, será que isso vai dar certo? A gente faz toda uma mobilização para o presencial. Será que isso vai funcionar no virtual, no online? E eu vou falar que foi surpreendente. Né? A adesão, a participação, o retorno, ele foi extraordinário. E aí, todas essas estratégias do passado, usadas hoje, dentro de uma nova realidade, continuam sendo tão eficientes quanto foram no passado.
Eu acredito que, pastor Renato, a palavra aí seria contextualização. Nós temos visto aí exemplos desde Abraão e Noé e perpassamos aí pelos grandes evangelistas da história da igreja, adentramos a história da igreja adventista do sétimo dia e o princípio parece que ele é o mesmo. Falar de salvação, a mensagem do evangelismo é sempre a salvação através de Jesus Cristo. Agora eu achei muito interessante que nós entramos praticamente aqui numa tenda de evangelismo e isso trouxe lembranças a todos nós aqui, mas quando a gente entra num grande ginásio aí, Maracanãzinho ou numa tenda, nesse aspecto de tecnologias, avanços, a gente percebe uma diferença um tanto considerável no sentido de equipamentos. Vamos começar por essa área aí. Ou não é? Estou muito errado? Não, pastor, não está errado, não. Tranquilo. Na realidade, a gente vê uma evolução, né, na tecnologia ao longo dos tempos. E a igreja se valendo, né, de tudo que era possível. Eu tenho a lembrança de usar aqueles projetor, né, de slides, passando slide por slide, e aquilo para mim era uma alegria. Quando um evangelista me chamava para ficar assentado ali, né, e ir passando um por um, aquilo para mim era uma alegria muito grande. E aí, com o tempo, aquilo vai ficando obsoleto, mas vem outras tecnologias e a igreja vai se valendo disso daí e vai levando o evangelho de uma forma extraordinária, né? O pastor Renato citou ali, o pastor Mark Phelan agora fazendo grandes campanhas via satélite, e hoje a gente tem isso dentro da igreja praticamente, né, através das transmissões online e assim por diante. Então veja que evolução, né, de uma fita cassete ouvindo a voz, de um disco de vinil para uma transmissão online dentro da própria igreja, dentro da própria casa e assim por diante. Pastor Flávio, eu vou aproveitar para brincar com o pastor Renato. Pastor Renato, você chegou algumas vezes a queimar sua mãozinha para trocar gente, aquela lâmpada? Quando a tal da lâmpada do projetorzinho queimava e você tinha que trocar, aquilo levava uma eternidade para esfriar. Quantas vezes a gente queimou a ponta do dedo trocando aquela eu sabia lâmpada, que tinha queimado, rapaz, sabia. né, com aquelas lâminazinhas ali, porque não podia parar o evangelismo e aquilo aquecia e queimava. E como que a tecnologia evoluiu hoje, depois veio projetores maiores, mais sofisticados. Hoje nós temos aí uma infinidade de amparatos, de ferramentas para podermos trabalhar, né? Hoje saímos até de um pendrive e já entramos direto pela internet em banco de dados. Isso é algo extraordinário. Armazenamos na nuvem e acabou. E acabou o problema. Acabou o problema. Bom, a gente saiu e entramos agora no século XXI, né? Vimos evangelismos em tendas, grandes salões, auditórios, ginásios. Mas, pastor Sidney, já que entramos agora no século XXI, quais são as grandes ações da igreja, no calendário da igreja, nessa área aí de evangelismo? Pastor Fernando, eu percebo que a igreja adventista sempre teve um compromisso com a evangelização. E ela está buscando sempre formas e métodos para alcançar as pessoas. Nos últimos 15 anos, podemos perceber várias estratégias e materiais ou ferramentas que a igreja criou. Por exemplo, eu vou citar aqui uma ação, Impacto Esperança. Nos últimos 10 anos, já tem mais de 10 anos o projeto, mais de 100 mil pessoas foram alcançadas. É quase impossível você chegar na casa de um brasileiro e ele não ter recebido um livro nesses últimos 10, 12 anos. E quantas pessoas, nós pastores aqui, eu tenho certeza que você tem uma pessoa lá na sua igreja que foi alcançado. Eu tenho várias experiências de pessoas que foram alcançadas através de um livro. Outro exemplo, projeto Quebrando Silêncio. Que trabalho bonito essas mulheres fazem. É fantástico. Outro exemplo, os filmes. Os filmes que a igreja produziu, você vê em alguma cidade ali, nas praças públicas ali, passando um filme à noite. Eu tenho uma experiência lá de um jovem que estava afastado, na cidade de Aracruz, e no ano de 2017, passando um filme ali, assistiu o filme e voltou para a igreja. Outro exemplo, feira de saúde. Na feira de saúde, você pode enganjar pessoas que às vezes não tá envolvida com o evangelismo, mas gosta dessas atividades, ações sociais. Então, a igreja foi criando ferramentas, métodos para poder alcançar todas as pessoas, não deixar ninguém de fora. Isso é maravilhoso, saber que a igreja tem esse compromisso.
Com certeza, eu acredito, colegas, que quando nós olhamos para essas ações, nós precisamos olhar para cada uma delas não somente como um programa isolado da igreja. O pastor Sidney bem comentou aqui, elas precisam estar ligadas, conectadas umas a outras, no sentido de ter um objetivo. Não é só ir lá fazer uma feira de saúde. Qual é o objetivo daquela programação, daquela feira de saúde? Eu vou levantar interessados. Para quê? Bom, logo em seguida eu vou ter uma Semana Santa. E aí, na Semana Santa, eu vou trazer esses interessados. Então, nós precisamos, como líderes, conectar essas semanas no sentido de plantio e também no sentido de colheita. Pastor, o senhor está falando aí, já vem algo na minha mente, que no momento que nós estamos usando essas estratégias ou essas ferramentas, precisamos ter dois olhares. Um para dentro da igreja. O que seria olhar para dentro da igreja? Conhecer a realidade de cada um, o perfil de cada um, a característica da igreja. Porque às vezes você traz uma ferramenta, mas ela não se adapta àquela realidade. Eu não sei se eu posso mencionar esse exemplo aqui. O ano passado, período de pandemia, algumas igrejas que eu estava pastoreando não tinha internet. E aí nós pensamos rapidamente, vamos colocar a internet para produzir material online para essas pessoas serem alcançadas. Mas eu percebi que em algumas igrejas tinha uma resistência. Alguns diziam assim, pastor, nós vamos colocar a internet aqui, é um gasto a mais. Alguns vão ficar jogando na igreja, vão navegar nas redes sociais. E no fundo eu percebi que não era preocupação com o gasto, nem ninguém ficando navegando. É que eles tinham receio de estar na frente de uma câmera. E aí nós percebemos que se eu trabalhasse com uma equipe mais jovem e pudesse apresentar para eles, mostrar como era feito, a importância, quantas pessoas eram alcançadas, a mente deles ampliaram. Então tem que ter esse olhar para dentro, entender as necessidades da igreja, as características para você produzir o evangelismo. E o segundo olhar é olhar para fora. Qual é a necessidade desse bairro? O que é que ele precisa? A igreja precisa ser relevante. Nesse período de pandemia, alguns templos ficaram fechados, a maioria ficaram fechados. Será que aquela comunidade ali em volta da igreja sentiu falta da igreja? Então, quando eu assumo um distrito, a primeira coisa que eu faço é caminhar a pé para perceber ali qual é a comunidade que eu tenho, a necessidade deles, a distância que os principais membros da minha igreja estão, para eu poder sentir na pele deles, entender a necessidade dele. Era o que Jesus fazia, né? Ele primeiro atendia a necessidade, ganhava a confiança e depois dizia assim, segue-me. Então, e esse envolvimento dos membros com o evangelismo, ele é importante para depois transmitir para os outros. Você nunca vai conseguir fazer com que a igreja venha a se envolver com o evangelismo se primeiro ela não tiver recebido munição, alimento, para poder estar ali abastecido e levar o evangelho a todas as pessoas. Eu sempre digo, meus queridos, que na igreja não existe departamentos, existe missão de pregar o evangelho. E essa missão, como o pastor Sidney falou, ela precisa primeiro atender as necessidades internas e aí, fortalecidos, levar a igreja a atender as necessidades externas. E quando eu falo, pastor, do material, recurso, ferramentas, há 30 anos ou 40 anos atrás, nós tínhamos uma única série de estudo bíblico, a Bíblia ensina, a Bíblia fala, nem recordo mais. Hoje você vê quantos estudos bíblicos você tem para criança, juvenil, adolescente, jovem, você tem para as mulheres, você tem para a pessoa da terceira idade, uma classe só para a saúde. Então, a igreja ela tem buscado todos os métodos para cumprir com a missão nessa geração. Exatamente, pastor. E eu quero ressaltar esta segunda reflexão feita pelo Senhor, né, o olhar para fora, porque realmente quando nos preocupamos com esse olhar lá fora, o leque de oportunidades para evangelizar, ele se amplia de uma maneira que não tem dimensões. E muitas vezes falta-nos até o agente humano para suprir, né, essas necessidades. Então eu ressalto a importância de realmente a igreja
com o seu pastor distrital, com os seus líderes, e os membros sempre considerarem esta reflexão tão importante, esse olhar para fora. E quando eu falo, pastor, de olhar para fora, porque hoje nós vivemos num período onde sempre houve, mas agora mais, a diversidade cultural. E dependendo da localidade que você está, em um bairro, você tem uma diversidade tremenda. E o que funciona, o que atrai um público, às vezes não vai atrair outro. Então essa necessidade de olhar um olhar clínico. Quando você fala atrai um público e não atrai outro, eu me lembrei de algo que foi fantástico na minha vida. Era o meu primeiro distrito e eu tinha montado, juntamente com a minha equipe distrital de evangelismo, um evangelismo público. E era retirado da cidade 20 e alguns quilômetros, 23, 24 quilômetros retirado. E fizemos todo ali uma movimentação e vimos que era um lugar promissor. E aí na noite, era um domingo à noite, quando a gente foi começar o evangelismo, e estávamos chegando no local e eu vi aquele monte de gente andando a cavalo, era bem interior, lugar de fazenda, aquele monte de gente andando a cavalo, chapeuzão, camisa, xadrez. Eu falei com a minha esposa, estava comigo no carro, eu falei assim, meu bem, demos com os burros na água. Possivelmente tem alguma festa de rodeio por aí e a gente não vai ter público nenhum. E quando nós chegamos ali, era um vilarejozinho pequeno, 200 e poucos habitantes, e a gente teve naquela noite mais de 190 inscritos para poder estar participando daquele evangelismo. Então, assim, eles tinham uma necessidade, e quando o evangelismo público chegou a eles, eles abraçaram essa oportunidade, né? Com certeza, e hoje, para os nossos dias, nós vivemos em um momento em que é necessário esse olhar para fora. O aumento das doenças psicossomáticas está claro, as pesquisas têm mostrado isso. As famílias estão se distanciando cada vez mais e a sociedade em si, ela sempre vai precisar de uma mensagem de salvação, ela sempre vai precisar de uma mensagem de esperança. E nós temos essa mensagem, a sua igreja aí, você que está nos ouvindo ou nos assistindo, a sua igreja tem essa mensagem distintiva. Então, olhe para dentro, qual a situação da sua igreja, como que ela pode se engajar nesse processo de evangelismo. Olhe para fora, a vizinhança da sua igreja, qual é o público, qual é o perfil. Qual dessas estratégias que o pastor Sidney mencionou aqui são relevantes, se encaixam melhor para esse momento, para o perfil de população ao redor aí da sua congregação? Não se esquece, olha para dentro, olha para fora. Pastor, não sei se eu posso mencionar, quando eu estava falando também olhar para dentro, quando eu cheguei no distrito pela primeira vez, eu vim do departamento, eu nunca tive a experiência de estar pastoreando no distrito. E aí você chega... E aí você acha que sabe muita coisa às vezes, mas você não sabe nada. Depois você descobre que você vai morrer sabendo nada. E eu tinha uma igreja que, a igreja praticamente todos os batismos que ela fazia era através do clube. E eu cheguei contra a visão e eu estou ali tentando, e não andava. As coisas não fluíam. E um dia um ancião me chamou no canto e disse, pastor, é porque aqui o clube é muito respeitado na comunidade. E tudo que nós fazemos aqui envolve o clube, o evangelismo. E o senhor está com outra visão. E como nós não queremos machucá-lo, o senhor não está dizendo que não vai dar certo, mas o senhor está percebendo que não está andando. Então, conhecer a necessidade, a característica da igreja é fundamental, pastor. E assim, uma necessidade hoje que as pessoas têm e que se tornou muito claro, né? Já havia e isso se intensificou, é a necessidade de conhecer Jesus, né? Com a pandemia, com a fragilidade que muitos ficaram, eles estão procurando mais a igreja. Eles não querem, a princípio, saber qual é a doutrina, qual é o costume da sua igreja. Eles querem saber, você tem Jesus para me apresentar? Isso aí. Então, quando eles estão com essa sede de encontrar Jesus, é a nossa oportunidade de apresentar Jesus. Não se preocupe primeiro com doutrina, eu sempre falo isso com os meus líderes, não se preocupe primeiro, apresente Jesus, faça as pessoas se apaixonarem por Jesus e depois elas vão aceitar o que ele deixou na sua palavra.
Com certeza a maior necessidade das pessoas é essa, pastor Renato, Jesus Cristo. É interessante que quando nós olhamos para fora, né? Gostei da expressão aqui. Olhamos para fora, nesse cenário de pandemia, nós enxergamos sim aspectos negativos, como já mencionados aqui pelos colegas, mas talvez nós tenhamos um aspecto positivo. Nós vivemos em dias em que a sociedade está cada vez mais conectada. Você tem aí boa parte da população hoje com um celular na mão. As pesquisas mencionam que 58% das pessoas hoje que têm um celular na mão, através desse aparelho, elas estão conectadas à internet. E, pastor Emanuel, dentro dessa realidade, como que a igreja pode usar essa realidade, esse dado, essa conexão no aspecto do evangelismo público? Como você bem falou, há um distanciamento. E com a pandemia, que a pandemia parou o mundo, né? Estamos ainda em tempos pandêmicos. E como usar a internet, como usar a tecnologia, justamente para atrair, para trazer de volta alguns que foram embora. Assim como a internet ela tem esse poder de distanciar as pessoas, ela também tem essa grande característica de atrair. E nós fomos pegos, alguns de surpresa, tivemos que aprender a trabalhar com a tecnologia. Pra você ter ideia, as transmissões começaram a acontecer nas diversas igrejas espalhadas por este globo imenso, vasto planeta Terra. Então, nós pastores, nós anciãos, nós líderes, você que nos assiste e nos ouve neste podcast, também vivenciaram, né, todos vivenciamos este grande desafio de tentar aproximar as pessoas agora nesse novo tempo, nesse novo contexto pandêmico. Então, vieram as plataformas. Nós começamos a aprender a trabalhar com softwares, com multiplataformas como streams, né? Por exemplo, o YouTube, o Facebook, mencionado aqui, o Instagram, né? O Zoom. Então, softwares que nos ajudaram ao decorrer deste ano de 2020 até agora, 2021, a transmitir a esperança que, na verdade, as pessoas estavam precisando. Pessoas estavam em depressão. Estamos vivendo nesse período, mal do século. Então, o que acontece? Nós tivemos que aprender, uns na marra. Teve gente líder que não conseguia nem ligar um computador. Hoje é necessário. Então, as multiplataformas, né, para podermos streamar, no caso, alguns vieram até youtuber, né? Por exemplo, eu tive que aprender a trabalhar com esse tipo de ferramenta, softwares de vídeo, edição, né, de áudio, para poder fazer uma coisa bem feita. Apesar de nossa dificuldade, a nossa imperfeição, nós fizemos algumas séries. E ao longo deste ano, 2020 até agora, em 2021, nós fizemos séries evangelísticas de dentro do nosso escritório, dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, semanas de oração. Quem já se viu, amigo, fazer semana de oração dentro de igreja, mas de uma forma híbrida, ao mesmo tempo teve que fechar a igreja de uma forma online. Então nós tivemos que nos reinventar para poder alcançar o maior número possível. E olha só, nós aprendemos nessa pandemia que há duas igrejas nesse momento. A igreja presencial e a igreja virtual. Como segurar os membros dessas igrejas virtuais, porque as igrejas, no caso reais não, porque ambas são igrejas reais, são pessoas que estão do outro lado das câmeras, e às vezes a gente não fazia esse tipo de coisa, porque a gente tinha vergonha, como bem disse o Sidney, de olhar para a câmera. Amigo, amiga, você, meu irmão, que está nos assistindo, que está nos ouvindo, por exemplo, quando você vira uma câmera, pense, você não está pregando para uma câmera, você está pregando para uma pessoa real que está do lado de lá. Então nós temos duas igrejas agora para cuidar. Uma igreja presencial, a nossa tradicional igreja, e a igreja virtual em novos tempos. E eu termino essa parte dizendo o seguinte: como resgatar essas ovelhas? Como segurar essas ovelhas? O que segura de fato? Alguém disse, a ovelha
não é o tamanho da cerca, mas a qualidade do pasto. E nós aprendemos, através desses momentos de streamings, aprendemos a mexer com todo esse tipo de plataforma para trazer de volta aquelas que se transviaram e continuar firmes com aquelas que estão dentro, porque, na verdade, é o pasto. E esse pasto foi oferecido não a câmeras, foi oferecido a pessoas reais em um mundo virtual. Pastor Manuel, quando você está falando sobre a transmissão, eu acredito que a pandemia causou sofrimento a muitas pessoas. E possa ser você que está me escutando aí, perdeu um familiar. E eu quero dizer para você que Jesus é a ressurreição e a vida. Porém, toda dor gera também um aprendizado. E lá eu aprendi duas coisas. Primeiro, as mensagens nos púlpitos na minha igreja melhorou. Porque alguns irmãos que estavam pregando, eles chegavam em casa, nossa, eu falei errado, eu repeti muito né. Então, começou a cuidar, melhorou a mensagem. Segundo aspecto, alguns disseram, pô, pastor, eu estava olhando, mas nossa igreja está feia, né? O templo está feio, precisamos reformar o nosso templo. E terceiro, muitas pessoas que nunca pisaram o pé na igreja foram alcançadas porque estavam assistindo. O amigo disse assim, olha, hoje eu que vou pregar, vou te mandar o link. E de vários lugares, de vários estados, as pessoas estão assistindo a mensagem. Então, pelo menos 3 coisas positivas nós aprendemos nessa pandemia. Na verdade, esse novo tempo, esse tempo virtual, mesmo que a pandemia passar, mesmo que o presencial voltar, ele nunca mais vai deixar de existir. É um caminho, de fato, sem volta. A igreja, ela precisa ser atendida, tanto aqueles da igreja presencial, reais, quanto a igreja virtual. Eu acho que nessa linha de atendimento, nós temos que ter também uma preocupação. Hoje, nós pastores, você chega numa igreja, por menor que ela seja, você sempre vai ter ali alguém com um celular, num tripé montado na sua frente para transmitir o culto. E quando nós falamos de preocupação, entendermos que a partir do momento que nós clicamos numa plataforma de streaming para fazer uma transmissão e oportunizar aquele conteúdo da igreja para a forma online, nós precisamos zelar também pela organização, pela qualidade do louvor, o conteúdo da mensagem. O pastor Emanuel mencionou aqui uma mensagem cristocêntrica, bíblica, que vai sempre trazer esperança, salvação, levar a pessoa a compreender quem ela é e o que ela realmente precisa. Bom, nós temos vivido também momentos onde as pessoas elas estão buscando bastante essas plataformas para entretenimento, séries, vídeos, e a igreja adventista ela também se preocupa, pastor Renato, com esse lado. Inclusive nós temos uma plataforma, certo? Isso, o Feliz 7 Play, ele traz ali um conteúdo fantástico, tanto de filmes, documentários, e muitas vezes o próprio membro não conhece e aí vai buscar um entretenimento fora e que pode trazer até conteúdos que vão prejudicar a sua fé, vão prejudicar o seu lado espiritual, quando na verdade a igreja tem conteúdo maravilhoso, extraordinário e que não é amplamente divulgado e que deve ser divulgado, né? Eu cito então o Feliz 7 Play como um dos mais extraordinários materiais que nós temos ali. Com certeza. Bom, é incrível como o tempo ele vai passando aqui, a gente está batendo esse papo tão saudável aqui, e vocês que estão nos ouvindo aí, vocês não vão acreditar, mas o tempo já está esgotando aqui, tá? Bom, isso tudo é importante, o online, o virtual, mas eu acredito que precisa haver sim uma ligação, um equilíbrio entre o presencial, o virtual e principalmente o olho no olho, o tete a tete. Pastor Sidney, você está numa experiência legal no distrito e eu tenho certeza que isso se evidenciou nesse momento de pandemia. Pastor, também. Era justamente isso que eu ia mencionar. O que nós mais sentimos falta na pandemia foi do contato. Poder abraçar, poder almoçar junto, poder passear junto. E o ser humano ele precisa desse toque. E lá no distrito, nós, quando começamos a pandemia, nós tivemos a preocupação de ir na casa de cada uma das nossas ovelhas. Eu sempre tive essa preocupação de saber onde as pessoas moram, quem são os seus filhos, parentes. E na visitação, cerca de 70% dos batismos que nós alcançamos
no distrito é através da visitação. Hoje nós temos a alegria esse ano de ter alcançado quase 70 pessoas já batizadas. Mais de 70% foi através da visita. Estou ali visitando, quem é meu filho? Quantos anos ele tem? Já tem 10, já é batizado? Não, mas por que essa criança não é batizada? Aí daqui a pouco, na primavera, está sendo batizado. Pastor Sidney, justamente é o que nós aprendemos no evangelismo, na escola de evangelismo, que o evangelismo ele tem duas vertentes, evangelismo público, evangelismo pessoal, né? O evangelismo público traz a convicção e o pessoal traz a decisão. O evangelismo público, ele traz o conhecimento, mexe com a mente, mas é no pessoal que a gente alcança o coração. Exatamente, pastor Emanuel. Eu destaco, né, uma frase de um pregador extraordinário que diz, né, no púlpito nós conhecemos o indivíduo, mas na casa a gente conhece o coração da pessoa. Mesmo em tempos de pandemias ou de grandes dificuldades, a visitação, quer seja de forma presencial ou de forma online, ou até mesmo uma visita de portão, ela se faz necessário nesse contexto do evangelismo. Nós falamos aqui, pastor Flávio, aproveitar que você introduziu aí esse assunto, nós falamos sobre estratégias da igreja para evangelismo e grandes séries. Seria possível uma adaptação desses modelos aí que nós vimos, Pastor Bullion, Billy Graham, Mark Phelan, para esses dias? Porque a sociedade tem sido cada vez mais consumista, porém de conteúdos assim, não tão longos. Pastor Fernando, nós já passamos aqui por vários aspectos, né, do evangelismo, e quando há o devido preparo, quando há essa preocupação com a qualidade daquilo que vai ser oferecido para o evangelismo, tanto de maneira pessoal quanto virtual, nós podemos sim fazer uma adaptação. Então aquelas grandes séries de 14, 21, 30 noites, às vezes até 60 noites, né? Eu vivenciei também experiências assim, elas podem ser reduzidas agora para uma única semana, uma meia semana, um final de semana e até mesmo uma única noite de colheita. Então, quando há esse preparo antecipado, tanto de forma presencial ou de forma online, virtual, nós podemos, através de uma mensagem poderosa, um conteúdo assim bem apelativo, reduzir essas campanhas. Eu vivi essa experiência recentemente, antes de vir para a região central de Minas Gerais. Eu estava na região norte de Minas, na região de Montes Claros, enfim. E ali nós fizemos várias campanhas em uma única semana, ali na cidade de São Francisco, e foram batizadas 64 pessoas, né, com um evangelismo bem dinâmico, de uma noite apenas em cada igreja por onde nós passamos. Amém. Gente, esse tema, ele mexe com a gente, nós somos pastores, ele está no coração, é salvação de pessoas, e nós ficaríamos aqui talvez mais 30, 40, 50 minutos falando sobre o tema. Mas nós entendemos que os nossos amigos que nos ouvem e nos assistem, eles têm os seus afazeres também e talvez estão nos ouvindo aí num carro, e eu queria que vocês sintetizassem aqui sobre todo esse conteúdo. O que você, como pastor, poderia deixar para esse líder, para essa líder que nos assiste, nos ouve nesse momento? Pastor Fernando, fica claro para mim que o evangelismo ele tem um princípio que nunca vai mudar, que é a necessidade de alguém, de um agente humano, para levar esta mensagem e propagar esta mensagem da salvação. Quer seja através de um estudo bíblico presencial, quer seja através de um estudo bíblico virtual, quer seja atrás de uma câmera, como bem pontuou o nosso amigo, o evangelismo sempre necessitará de alguém para falar de uma forma ou de outra estas boas novas da salvação. Na verdade, para mim, o resumo de tudo isso que nós tentamos resumir ao máximo, que é evangelizar, que é salvar as pessoas, o maior número possível delas, é que os tempos e as estratégias mudam. Mas devemos continuar de forma incrível falando de Jesus Cristo, até que Ele retorne com poder e grande glória. E se eu pudesse, pastor, falar,
é que evangelismo é o comprometimento com a verdade e a responsabilidade com a missão. Eu resumo dizendo, pastor e amigos que nos ouvem, que nos assistem, que Deus capacita aquele que se coloca à disposição para ser capacitado. Se você se coloca à disposição para ser capacitado, Deus ele tem dons e talentos para cada um de nós. Então, deixe-se usar por Deus e Ele vai te usar poderosamente, porque essa é a vontade dEle. Amém. Louvado seja Deus. Colegas, eu quero agradecer pelos momentos que nós passamos aqui. Eu acredito que foram momentos enriquecedores, primeiramente para nós, através desse bate-papo, essa troca de experiências, e principalmente para você que nos ouviu, nos assistiu nesse momento aqui, e que você possa compreender, que isso tenha ficado muito claro em sua mente. A despeito do momento do mundo, a despeito da situação, o Evangelho precisa ser pregado. Pessoas precisam ser salvas para o reino dos céus. Guarde isso, pratique isso na sua vida primeiramente e leve isso, contagie a sua igreja com essa realidade e também com essa necessidade. E para mais conteúdos como esse, acesse a nossa plataforma alcancemosmais.org.br. Você vai ter acesso a materiais inspiradores e que vão contagiar a sua igreja no aspecto missionário. Bênçãos para você. Deus abençoe a todos.